de falar uma coisa para você. Ficar pensando nisso aqui hoje, olha só. Eu peguei hoje lá em casa a escala, né? Para poder ver a escala do mês, quem é que ia pregar. Aí eu vi seu nome, William. É um nome em inglês, né? Porque você já viu que você não vê nome de demônio em inglês? Não, você já expulsou um demônio? Sai, George! Você não vê isso. É só Maria, essas coisas assim, Maria Padilha, né? Preto Velho. Você não vê nome de em inglês em demônio. Eu fiquei pensando nisso. Será que na América os demônios são chamados pelo nome de estrangeiros? Vou estudar isso aí, né, gente? Pra gente poder ficar sabendo. Foi uma dúvida que eu tive hoje. Eu falei, nunca ninguém expulsou um nome de um demônio, o nome de William. Não tem, não. Tem. Amém. Glória a Deus. Só pra gente poder voltar pro céu agora, gente. Amém? Estenda a sua mão para cá, abençoa a vida do William, da Carol, dos filhos dele, em nome de Jesus. Nós entregamos o teu filho em tuas mãos, Pai, para a glória do teu santo nome. Sabemos que o Senhor colocou algo no coração do teu filho. Sempre que o teu filho é chamado, ele está aqui. O teu filho estuda com muito amor para trazer uma palavra aos nossos corações. Onde a gente vem encontrar um coração hoje, Pai, com uma terra fértil, com os corações sedentos. Para que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, reter uma água nova, um óleo novo. Para que a gente possa sair por essas portas, Senhor, melhor do que nós chegamos. Porque nós sabemos que a tua palavra nos renova, a tua palavra ela nos lava. A tua palavra, Jesus, é a força e a direção da nossa vida. É assim que nós vamos entregamos o teu filho em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, queridos. Boa noite. Irmãos, eu tô assim, hoje eu fiquei muito feliz. Eu até mandei mensagem pro Juninho, irmãos. Quero agradecer, né, por ele ser sensível à voz de Deus, ao pastor, né, por colocar essa série de ministrações, porque eu confesso que a gente passa batido por certas pessoas na Bíblia, né, e eu vou ser franco para você, eu acho que eu tô no Evangelho desde os meus 15, 16 anos de idade, né, que me converti verdadeiramente. E eu nunca parei para estudar sobre esse personagem que a gente vai falar hoje, Juninho. Já passamos assim superficialmente em seminários e tudo mais, mas não uma ministração como nós temos sido ministrados, né, irmãos? Cada juiz a qual tem sido falado aqui, Deus tem falado conosco poderosamente. Então eu quero convidar você, e hoje nós estamos na moda antiga, amém? Não tem o data show. Você que tem a sua Bíblia em mãos aí, abra a sua Bíblia, tá? Se você quiser acompanhar na Bíblia do celular, fique à vontade, mas não se distraia, tá? Não se distraia com a notificação do WhatsApp, não se distraia com o Instagram. Fica ligado aqui que Deus tem algo lindo para derramar sobre nossas vidas, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10, nós vamos ler o verso 1 e 2. Juízes 10, 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Eu quero pedir a você que tem a sua Bíblia, você que gosta de anotar, fica com a caneta na mão aí. Irmãos, a gente hoje não vai ser uma pregação, tá, irmãos? Vai ser um estudo, né, sobre esse personagem tão precioso. Então, assim, nós vamos estar lendo bastante referências bíblicas. Então, eu queria te convidar a estar com a sua Bíblia em mãos, e se quiser anotar, fica à vontade. Juízes 10, 1 ao 2 diz assim: depois de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Depois morreu, sepultado em Samir. E aqui a gente encerra toda a participação de Tola na palavra do Senhor. Aí quando o Juninho falou comigo assim: William, você vai ministrar sobre Tola, eu falei: rapaz, ele está de brincadeira comigo. 2 versículos, o que eu vou arrumar com esse juiz, né? Que eu confesso que nunca tinha parado
para estudar a história desse homem a fundo, né? E eu louvo a Deus que a nossa igreja é uma igreja que ela é embasada, alicerçada na palavra. Então, assim, nós fomos ministrados aqui de tantos homens que eu tenho certeza que talvez você nunca tinha parado para falar. Como que eu fui ministrado no Eude, cara? Aquela estratégia ali do cara, o cara era canhoto e Deus usa aquilo que na época era considerado como uma deficiência, como uma estratégia, como outros, né? Semana passada o Franciel ministrou aqui também uma palavra poderosa. Então nós temos sido ministrados de forma poderosa. E quando eu li esse texto, eu falei, Jesus me ajuda. E fomos estudar. E se você nunca ouviu, quem aqui já ouviu falar o nome Tola? Levanta a mão. E Juninho, ninguém. Por quê? Porque realmente a gente quer falar de Elias, a gente quer falar de Ezequiel, nós queremos pregar sobre os apóstolos, mas existem tantos personagens ocultos, anônimos, e que fazem uma grande diferença na palavra do Senhor. E Deus colocou algo no meu coração. Fala comigo assim: Tola, o carmesim escondido. Quando eu li esses 2 versículos, apesar de ser apenas 2 versículos, tá, irmãos? Existe uma área, tá, da teologia chamada exegese, tá? E eu quero te convidar nessa noite a nós fazermos juntos uma exegese desses 2 versículos. O que é uma exegese? Nós vamos trabalhar parte por parte desse versículo. E nós vamos ver como que em apenas 2 versículos Deus tem um manual aqui, e eu te digo que nós vemos Jesus Cristo nesses 2 versículos, amém? Vamos dar seguimento? A palavra, o nome dele, né, irmãos, aparece apenas nesses 2 versículos, quase esquecido. Tanto é que eu perguntei aqui, muitas pessoas nem ouviram, mas o nome Tola, ele significa verme carmesim, da onde se extrai a cor escarlate usada no tabernáculo. O nome está ligado ao verme carmesim do qual se extraía uma tintura vermelha. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos uma igreja que se movimenta no profético, amém? Então eu quero pedir a você que em nome de Jesus não desprenda a sua atenção, porque o que nós vamos construir aqui nessa noite, eu preciso que você esteja ligado, porque se você se distrair, você vai falar, cara, o William está falando nada com nada, mas no final nós vamos juntar tudo e vai fazer sentido, amém? O nome dele, ele tem um peso profético espiritual, porque deixa eu te explicar, o nome Tola, ele significa verme no original. E um verme específico, que ele era exposto ao sol, a ser seco, ele ficava seco, e ele era triturado para liberar, ele liberava um pó vermelho, tá? Que depois eles faziam ali, acrescentavam água e uma série de substâncias, a qual eles faziam a tinta, por nome carmesim. Aí eu te falo, esse verme carmesim, Alexandre, ele era o quê? Ele era triturado. Não desligue a sua mente, você vai entender aonde nós vamos chegar. Esse verme, ele precisava ser esmagado para produzir algo precioso. Ele foi um instrumento usado de Deus para trazer ordem, Tola. E o que acontece? Eu consigo ver uma revelação profética do sangue de Cristo derramado para a redenção. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Eu queria que você frisasse o verso 1, que diz: após o reinado sangrento de Abimeleque, Deus levanta Tola. Abimeleque, irmãos, ele foi um governante violentíssimo. Ele era um filho bastardo de Gideão. E como o Juninho aqui falou, como o Rafael, né? Rafael ministrou aqui, semana foi Rafael, não foi Fran, perdão, pulei as etapas.
Rafael falou aqui com muita sabedoria a respeito que você vai ver no livro de Juízes que haviam períodos que Deus levantava homens, e Juninho já falou isso aqui hoje. Esses homens se levantavam, traziam uma libertação, traziam um tempo de paz, mas depois que esses homens morriam, Israel caía novamente na desobediência. E após, entre Gideão e Tola, Abimeleque, ele foi um homem mau, ele foi um homem sanguinário. E nesse tempo, Deus levanta quem? Tola. E você lê o verso 1. Ele surge no meio do caos. Após um reinado sangrento de Abimeleque, Deus levanta Tola. Verso 2. Tola era da tribo de Isacar, uma tribo geralmente ligada ao trabalho no campo. Aqui eu vejo alguém, eu vejo esse texto, Juninho, do capítulo 10, esses dois únicos versículos que falam a respeito de Tola, que ele nos dá características de um homem que ele era de uma tribo não muito valorizada. Ele poderia, de Judá, ele poderia ser de alguma tribo renomada, mas ele era da tribo de Isacar. Ele era de uma tribo que eles eram ligados ao trabalho no campo. E o nome dele, ele é um detalhe forte de simbolismo para o sacrifício, sangue e humildade. Terceiro ponto, filho de Puá, filho de Dodô. Aqui quando a Bíblia fala no verso 1, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, a Bíblia está declarando que ele era um homem, que ele não tinha uma genealogia. Ele não tinha pessoas importantes na sua árvore genealógica. Ele não era uma pessoa de sangue real. Ele não era uma pessoa, Rebeca, de influência, de uma família nobre. Ele não tinha, trazendo para os dias de hoje, Fernando, ele não tinha uma árvore genealógica. Mas mesmo assim, Deus o levantou. Então, se Deus levantou Tola, meu irmão, te prepare, porque Deus vai te levantar também, amém? Levantou-se para libertar Israel. Nós estamos no verso 1, amém? Vocês estão comigo? Levantou-se para libertar Israel. Ele não se impôs. Ele foi levantado por Deus para restaurar a ordem e a paz. A sua liderança foi administrativa, pacífica e não militar. Você não vê referência de Tola. E o que é interessante, Alexandre, que o verso 2 diz, Rafael, que ele governou por 23 anos, irmãos. 23 anos são 23 anos. Não são 23 dias. Você vai ver juízes que passaram tempo pequenos, mas Tola, ele governou por 23 anos e ele trouxe paz a Israel. Então Deus levanta um anônimo, Deus levanta uma pessoa que não tinha uma árvore genealógica, Deus levanta uma pessoa improvável como um libertador que traz paz e estabilidade por um período de 23 anos. Ainda seguimos, tá, no verso 1. Morava em Samir, nos montes de Efraim. Meu irmão, ele não era de Jerusalém, ele não era de uma cidade nobre. Isso te lembra quem? Fala para mim. Jesus, enquanto muitos esperavam um Messias que viesse do palácio, que nascesse em Jerusalém, Jesus ele nasce num lugarzinho chamado Belém. Ao invés do palácio, uma manjedoura, um homem humilde. E Jesus ele se levanta em um tempo de crise, um tempo de caos.
Tola, ele é chamado como libertador num tempo de corrupção e idolatria. Você entende que Jesus também surge no mundo em um tempo marcado pelo pecado e a morte? Jesus, ele não trouxe um governo com espada, mas com humildade e com sangue derramado. Então, eu quero que você abra Filipenses capítulo 2, verso 7 e verso 8. A gente vai fazer aqui um comparativo e você vai visualizar nesses 2 versículos de Juízes 10 como que Tola, um juiz que governou por 23 anos, ele aponta para Cristo, amém? Filipenses 2, 7 a 8 diz: antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte da cruz. Jesus, ele foi humilde. Jesus, ele surgiu ao ponto de alguém chegar e falar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, ele foi uma pessoa que até hoje existem alguns judeus ortodoxos que não aceitam ele como Messias, porque segundo os judeus ortodoxos, o Messias ele teria que vir em pompa, ele teria que entrar num cavalo branco, vestido coroa, roupas de rei. Mas, ao contrário do que se esperava, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, com pessoas com folhas de palmeiras gritando hosanas. Tola, ele é o carmesim que aponta para o sangue. O nome Tola, ele aponta para um corante vermelho que era usado no véu do tabernáculo. Êxodo 26, 1. Se você puder abrir, abra, grife, depois você estuda em casa. Êxodo 26, 1. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura, que também é o carmesim, tá, irmãos? Talvez na sua Bíblia vai estar púrpura ou na tua versão vai estar o carmesim. E escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Aí eu anotei aqui e eu quero que você grave essa frase no teu coração. O carmesim do tabernáculo era a sombra, o sangue de Cristo é a realidade. Aleluia. O carmesim, o corante carmesim, ele também estava presente nas vestes do sumo sacerdote. Êxodo 28, capítulo 5 e 6. Êxodo 28, versos 5 e 6. Diz assim: para os quais serão usados linho fino, ouro, fios de tecido azul, púrpura, carmesim e escarlate. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecidos azuis, carmesim e escarlate, trabalho artesanal. O carmesim, o corante carmesim, ele também estava no ritual de purificação de Levíticos 14, 2, 7. Eu não vou ler Levíticos 14, 2, 7, porque é uma leitura um pouco extensa. Mas você vai ver que quando uma pessoa estava doente e ele se apresentava ao sacerdote para declarar que ele estava curado, era feito um ritual de que se pegava um tecido carmesim, Rebeca. Se pegava 2 aves, tá? Matava-se uma, com aquele sangue daquele sacrifício, colocava naquele tecido, passava na ave que estava viva e a soltava. E soltava aquela ave. Então, para que houvesse a expiação, para que a pessoa pudesse voltar ao convívio da congregação, era necessário que 2 aves, uma tinha que morrer e uma tinha que viver. Isso te lembra alguma coisa? Ou você não entendeu, ou preciso explicar. Jesus,
Ele morreu para que nós tivéssemos. Você entendeu, glória a Deus. Aleluia. O nome Tola aponta para Cristo. Salmo 22, verso 6. O texto messiânico, Jesus declara: sou verme, e no original, tola. E não homem. Esse verme é o mesmo carmesim que era esmagado para liberar a sua cor, simbolizando o sangue de Cristo derramado para a nossa redenção. Assim como o verme carmesim produzia a cor que revestia sacerdotes e reis, o sangue de Cristo nos reveste da sua justiça e santidade. Conseguimos ou não conseguimos visualizar Jesus em Juízes? Ele se fez desprezado para nos vestir de honra. Cristo, através do sangue dele, nós fomos vestidos de honra. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, aqui eu passo para o terceiro ponto. Tola foi um juiz silencioso que trouxe paz a Israel. Aí a gente chega no versículo 2. Tola lidera Israel por 23 anos de paz, sem registro de batalhas. Sua força estava na justiça e sabedoria, e não em feitos grandiosos. Meu irmão, 23 anos. Pastor Gustavo não precisou pegar numa espada. Não precisou mobilizar o exército. Porque os 23 anos de paz com Tola apontam para uma eternidade de paz com Cristo. Cristo não venceu com a espada, mas venceu com o madeiro. Aleluia. Ele trouxe paz às nossas almas. João 14, 27. Anota aí e leia juntamente comigo, amém? João 14, 27 diz: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Aí eu te falo uma coisa. A palavra do Senhor, verso 2, agora a gente está no verso 2. Diz que Tola ele trouxe libertação e ele trouxe paz a Israel. 23 anos. Ele trouxe paz. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele também, a palavra do Senhor diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre, e que pelas suas pisaduras nós fomos. Você consegue visualizar Jesus em Juízes capítulo 10, o verso 1 e 2? Aleluia. Tola foi um servo que cumpriu a sua missão, morreu e foi sepultado sem alardes, cumpriu seu chamado de forma humilde e fiel. Vamos ler de novo o verso de número 2. Julgou Israel por 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir. Mas se você for analisar o verso 1, vai dizer que ele habitava em Samir. Tola, ele nasceu, viveu, foi criado, viveu e morreu em uma cidade pequena. E isso não impediu de que o propósito eterno se cumprisse na vida dele. Aí eu digo para você, muitas das vezes nós achamos que Deus não trabalha em coisas simples. Deus não trabalha em coisas pequenas. Mas Deus levanta um anônimo. Deus levanta uma pessoa por nome Tola, que significa verme, que era usado para fazer a tinta carmesim.
a qual eu citei tantos exemplos aqui. E ao chegarmos à conclusão desse estudo, você vai entender essa desenvoltura toda que nós estamos construindo aqui. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não precisa de homens sábios, Deus não precisa de homens poderosos, Deus não precisa de homens com árvores genealógicas, Deus não precisa de homens com diplomas de teologia, Deus não precisa de homens com bacharelado em teologia, Deus não precisa de homens em outros patamares, Deus precisa de homens que se disponham. E a Carol, na palavra de oferta que ela falou a respeito de disponibilidade, irmão, nós não conversamos nada. Ela estudou hoje à tarde, a gente quase não conseguiu ter tempo junto hoje ainda. Mas você vê como que Deus ele entrelaça as coisas. Para com esse negócio, irmão. Muitas das vezes a gente fica, o que vai ser de mim? Uma cidade do interior de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus tiver que te levantar, meu irmão, em Bom Jardim, se tiver algum bom jardinense aqui, me perdoa, tá, irmão? Ele vai te levantar. Deus te levanta da terra do chuchu, meu irmão. Mas só que nós temos que entender que para que isso aconteça, é necessário um posicionamento. E como que nós temos nos posicionado? Tolo, ele não olhou para a árvore genealógica dele, ele não olhou, eu não sou de Jerusalém, eu não sou da linhagem de Gideão, os meus antecessores foram homens de guerra, homens poderosos. Irmão, Deus chamou, eis-me aqui, Senhor. O governo dele não foi de guerra, não foi de espada, mas foi de sabedoria e paz. Quando nós falamos de governo, nós pensamos logo, fala de Israel, meu irmão, a gente já pensa logo em banho de sangue, né, Juninho? Você pega o Antigo Testamento, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, se você pegar para fazer, algum grande cineasta de Hollywood aí, pegar para fazer filmes da Bíblia, seguindo na vera mesmo, é maior de 18 anos, meu irmão. Porque você pega o Velho Testamento, você torce e sai sangue, meu irmão. O negócio era doideira. Aí Deus levanta um homem que não levantou uma espada. Por que eu estou frisando bastante isso aqui? Porque aí vem Jesus, vem o Nazareno, vem o Cristo. Aí muitos, lembra lá do discípulo de Emaús, que eles estavam cabisbaixo, jururu, triste, voltando, saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, decepcionados, porque eles esperavam que Jesus fosse um libertador político, Jesus fosse alguém que iria levantar a espada contra Roma, mas eles não entenderam o propósito. Jesus, ele não veio para ser um libertador político, Jesus não veio para ser um libertador na base da espada, mas ele veio para ser um libertador e trazer um reino de justiça e paz. Um reino eterno e não temporal. Porque juízes após juízes se levantaram, eles morriam e Israel se desviava novamente do seu caminho. Tola cumpriu o seu chamado de forma humilde e fiel. Jesus morreu em silêncio na cruz. Está consumado. Lá em João 19:30, está consumado, a missão foi cumprida, a paz foi conquistada. Mas ao terceiro dia, meu irmão, ele ressuscitou para reinar eternamente. Aleluia. Tola, ele parece até ser insignificante, mas ele carrega a marca do carmesim da redenção. Então eu tenho certeza que a partir de hoje, todas as vezes que você passar pelo nome Tola na Bíblia, você vai lembrar do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele aponta para Jesus, o desprezado que se tornou Salvador. A mensagem de Tola é claro: Deus valoriza a fidelidade acima da fama.
a constância acima do carisma. Meu irmão, 23 anos, Rebeca, ele julgou Israel. Ele foi um juiz que ele teve uma constância. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa me responder. Será que nós temos sido constantes na presença do Senhor? Deus, ele está nos chamando nessa noite para uma realidade. Vou falar de novo. Deus valoriza a fidelidade acima da fama, a constância acima do carisma. Nós vemos geração, Alexandre, de muitas pessoas carismáticas, mas pessoas inconstantes. Pessoas do TikTok, do Instagram. Mas quando estão só, estão vazios, barulho de lata vazia. Não tem constância. O que é constância, meu irmão? Tá tudo bem, eu estou aqui levantando minhas mãos e dizendo, então vou levantar as minhas mãos e louvar. Ei, tá tudo mal, eu estou aqui adorando do mesmo jeito. A porta abriu, eu adoro, a porta fechou, eu continuo adorando. Isso é constância. O que é um inconstante? Um dia ele está aqui, está rompendo em fé. Aí outro dia você vai conversar com o irmão está cabisbaixo, jururu, chutando lata. Está tudo bem, irmão, eu estou na prova. Quem aqui conhece? Existem pessoas, Juninho, que casaram com a prova. Mas em nome de Jesus, Jesus vai te dar a carta de divórcio hoje dessa prova maldita sobre a tua vida. Seja constante, firme e constante na presença do Senhor. Aleluia. Você foi coberto pelo carmesim do Cordeiro. Aí eu te faço uma pergunta. Você está disposto a ser um instrumento de restauração em silêncio, mesmo sem o reconhecimento humano? Não precisa me responder, eu vou fazer a pergunta de novo. Você está disposto a ser um instrumento de restauração em silêncio, mesmo sem o reconhecimento humano? Meu irmão, você não precisa pregar Jesus aqui com o microfone na mão, meu querido. Lá no teu trabalho, tem uma pessoa do seu lado, 8 horas por dia, e que você pode ter certeza que o que está faltando para Deus mudar a vida daquela pessoa é o teu posicionamento de entender que o teu chamado está muito além do altar, que o nosso chamado está muito além das 4 paredes, Juninho. Deus te constituiu, meu irmão. Ei, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Será que nós temos feito e sido esse diferencial para esse mundo? Muitas das vezes nós queremos coisas que trazem reconhecimento. Mas eu vou te falar, você acabou de ouvir de um homem chamado Tola, que eu perguntei quem aqui conhecia ou já ouviu falar desse nome. Ninguém levantou a mão. Mas ele fez a diferença na sua geração. E por 23 anos ele trouxe paz. Ele trouxe um governo de constância, paz e justiça sobre o povo de Israel. E milhares de anos depois nós estamos aqui falando dele. E ele deixou um legado. Qual é o legado que vamos deixar para as gerações futuras? Aleluia. Hoje, o Redentor que se fez verme na cruz te chama para experimentar o poder purificador do sangue. Seja como Tola, humilde, fiel, cheio de vida, que vem do carmesim eterno. Aí eu falei que no final nós iríamos entender
Porque eu frisei tanto no significado do nome tola. E eu já caminho para o final. João capítulo 8, verso 36 diz: portanto, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão. Portanto, se o Filho vos libertar, talvez na sua versão vai estar, vocês de fato serão livres. Quando Jesus, e aqui eu encerro e eu peço muita atenção a você nesse momento, quando Jesus crucificado na cruz, cravos nas mãos, coroa de espinho na cabeça, ele olha para o céu e diz: está consumado. Ele diz: tetelestai, Pai, a dívida foi paga, eles não devem mais nada. A palavra do Senhor diz que há um tremor de terra. Aí lembra do véu do templo que eu li e você leu juntamente comigo, que ele tinha o carmesim. Ele lá no templo, o véu do templo, ele simbolizava a separação entre o homem e Deus. O véu que tinha a cor carmesim, ele era a separação entre o homem e Deus. Para entrar naquele ambiente, era necessário uma vez por ano, homens separados, preparados, sacerdote apenas poderia entrar no Santíssimo Lugar para trazer expiação do pecado do povo, mediante ao sacrifício de sangue. Agora Jesus, com seu sangue carmesim na cruz do Calvário, ele dá o brado e diz: Pai, tetelestai, está consumado. Eles não devem mais nada, a dívida foi paga. O véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. Por que de cima a baixo, Fernando? Porque se fosse de baixo para cima, iam falar que alguém rasgou. Mas de cima para baixo, meu irmão, é porque o próprio Deus rasgou aquele negócio. Aí alguém pode falar assim: ah, mas era uma cortininha. Vai estudar o que era o véu do templo, meu irmão. O véu do templo, só para você ter uma ideia, ele era um tecido tão grosso que você poderia colocar 2 juntas de boi, uma de cada lado puxando, e ele não se rasgava. Mas quando o meu Jesus deu o brado na cruz, aquilo virou papel de seda, meu filho. Virou papel de seda, rasgou de cima para baixo. Aí o carmesim que trazia a separação, ele vem abaixo, ele se rasga com o carmesim da redenção, do sangue de Jesus, que me purifica, que te purifica de todo o pecado. Agora não tem mais separação, o véu se rasgou. Eu e você temos livre acesso à presença do Pai. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Durante 23 anos, Tola trouxe libertação, paz e um governo de justiça e igualdade sobre Israel. Jesus na cruz do Calvário, ele trouxe libertação, trouxe paz, mas agora um reino eterno. E antes, o sacerdote que só poderia entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar, através do sangue de Jesus, através do sacrifício do Calvário, todos nós fomos constituídos sacerdócio real, povo adquirido, e temos livre acesso à presença do Pai. Se coloque de pé.
Você vai segurar na mão de pelo menos uma pessoa que estiver do teu lado. Tu vai segurar firme, tu vai sacudir a mão desse crente. E tu vai falar: o que você tem feito com essa liberdade? O sangue de Jesus, ele te purifica, ele te restaura, ele te renova e ele te lança em direção a um propósito. Eu quero te convidar nesse momento aí no seu lugar a fechar os teus olhos. Deus está levantando tolas nessa noite. Anônimos, desconhecidos, invisíveis aos olhos humanos. Mas o Pai nessa noite te pega pela mão e te põe de pé e te diz: tu és meu, tu és escolhido. Deus precisa de um que se posicione. Aonde estão aqueles dispostos a se posicionar nessa noite? Pai, nessa noite eu venho te agradecer, porque, Pai, o mundo espiritual está em movimento. E tudo aquilo, Deus, que tampava os nossos ouvidos espirituais, que tampava a nossa visão espiritual, para não entendermos o quão precioso foi o sacrifício na cruz e a liberdade que adquirimos através dela. Pai querido, nessa noite nós destronamos todos os principados que têm amarrado vidas para que não venham caminhar em direção ao propósito. Nos posicionamos, tomamos posse da liberdade adquirida através do sangue. Sangue carmesim que nos purifica, que nos restaura, que nos move, que nos lava. Em o nome de Jesus, que nessa noite o mundo espiritual se movimente e cadeias caiam por terra, e nos posicionamos, Pai, para uma batalha espiritual. Nos posicionamos para ganhar almas para o Teu reino. Nos posicionamos para viver a plenitude do Teu Evangelho. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sobre o trono de justiça